Fala pessoal, tudo bem? Professor Werlen aqui para mais uma aula de redação. Lembrando que na última aula eu falei com vocês que nós teremos mais duas aulinhas voltadas para o eixo saúde. Nós vamos falar hoje sobre a questão da automedicação no Brasil e na próxima aula nós vamos falar sobre gravidez precoce. Perfeito? Vamos recapitular o que falamos na última aula. Olha lá, depressão e os seus impactos na sociedade. Falei com vocês sobre a questão do estilo de vida, aquilo que é padrão de comportamento. Será que realmente existe um padrão? Ou que você, aluno, precisa passar no Enem, você precisa tirar boas notas, você precisa formar, você precisa construir uma família, e você precisa, aquele estilo de vida que às vezes você não suporta, ou você não está preparado para suportar. É o que você pode trabalhar na sua argumentação. Falamos da questão do romantismo. A segunda geração da poesia, ela trabalhou os ultrarromântico, que ele trabalhava esse aspecto da depressão. Eles trabalhavam esse culto à tristeza. Mas será que era um culto ou era um pedido de socorro? É um aspecto histórico que você pode jogar no seu texto. E como que projetos educativos, vale lembrar que esses projetos educativos não podem ser apenas nas escolas, que não somente os estudantes passam por esse problema. Nós também precisamos passar em casa, na mídia televisiva, nós temos aspectos também em toda a sociedade. Onde tem uma pessoa, eu preciso ter essa campanha. Beleza? Que são os projetos educativos. Vale lembrar que esse tema que eu falei com vocês, essas ideias trabalhadas nessa aula, ela poderia ser trabalhada também com o tema de ansiedade e aspecto voltado para o suicídio no Brasil. O que nós vamos trabalhar hoje? A questão da automedicação. Primeira coisa, nós vamos entender um aspecto, uma ideia de políticas públicas. Então eu preciso entender o que é políticas públicas e falar, olha, agora entendi, falta políticas públicas voltadas para isso. Depois, nós vamos usar também como área do conhecimento o SUS, mas a Carta do Direito. Ué, professor, nós trabalhamos isso em várias temáticas da saúde. Sim, nós estamos trabalhando um eixo em comum. E aí, meu aluno, não é possível se cair alguma coisa sobre a saúde, você tem muita, mas muita informação com as nossas aulas. E nós temos um aspecto aqui de fiscalizar a publicidade. É o que nós vamos falar nessa aula. Agora aqui, cá entre nós. Olha ali, quem nunca teve um problema de saúde e não teve paciência de procurar um médico para resolver? Lá, eu estou com um problema aqui, eu vou lá resolver, coisa e tal. Vamos parar um pouquinho. Abre aspas. Eu quero dizer a vocês, o que nós vamos trabalhar é a questão da automedicação, mas os problemas que ela traz para a sociedade como um todo. Às vezes falar, professor, pelo amor de Deus, às vezes estou com uma dor de cabeça, vou tomar uma coisinha que todo mundo faz. Não é esse que eu quero chegar. Porque se você ficar nesse achismo que todo mundo faz, você não resolve a sua redação. A sua redação é para resolver esse problema. Olha lá, na prática, ela é uma das maneiras que utilizamos para evitar passar dias esperando por consultas médicas, quando achamos que já sabemos como resolver a situação. Não é verdade? A automedicação não deve se tornar algo banal. Vou repetir. A automedicação não deve se tornar algo banal. Talvez se você abrir a gaveta da sua casa, talvez se você perguntar aos seus responsáveis, às pessoas que estão do seu lado, você já tomou um remédio, às vezes, um remédio mais sério, sem consulta médica? Infelizmente, nós vamos ter muitas respostas positivas. Por quê? Professor, então ele é o único culpado? Lembra que eu falei ali? Falei novamente. Olha lá. Evitar, as pessoas buscam evitar ficar esperando por consultas quando consegue a consulta, e as pessoas ali também, aquela questão, pelo amor de Deus, ir no médico novamente. Eu já sei qual é o problema. Eu, doutor Werlen, sei resolver isso aí. Não é isso. Então, basicamente, é nessa ideia que você precisa trabalhar. Aí talvez você deve estar pensando assim, professor, mas as pessoas usam medicamentos por conta própria porque nós temos um caos no sistema de saúde. Eu não tenho médico? Perfeito. Professor, talvez as pessoas utilizam medicamentos por conta própria, por conta das farmácias. Você vai em qualquer farmácia, você consegue comprar. Então eu não tenho a fiscalização. É isso aí, meu aluno. Me faz lembrar também, professor, que tem lá propagandas
empresas vendendo remédio e rapidinho fala, ó, persistível sintoma médico de consultado. Não entendo nada, mas eu leio depois, né? Com o tempo eu entendo que está escrito ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Por que aquilo ali, que é o mais problemático, passa rápido? Porque nós temos a questão midiática. E é isso que nós precisamos pensar sobre esse tema, né? Olha lá, entre as estratégias que devem ser estimuladas para a saúde, né, estão relacionadas ao autocuidado, né? Autocuidado, olha, você precisa cuidar, você precisa fazer uma atividade física, você precisa evitar alimentos gordurosos, mas esse autocuidado, ele tem um limite. Ele tem um limite. Tá? Obviamente, não estou falando que você tem que existir o autocuidado. Às vezes, algumas coisas, então tudo eu preciso ir ao médico? Não, né, meu aluno? Nem tudo você vai precisar ir ao médico. Tem coisas que você pode resolver em casa. Quais? Não sou médico, não vou falar isso para você. Beleza? Mas na sua redação você precisa colocar que as pessoas precisam buscar auxílio médico. Na sua vida, não sei como que você vai fazer, mas na sua redação você precisa pensar nisso aí. Mas olha esse dado aí, no Brasil, dados recentes revelam que cerca de 76,4% da população pratica todos os dias automedicação. Todos os dias. Constantemente. A partir ali, ó, né, de indicação de familiares, de amigo. Ou na internet. Olha o número. 76,4%. Você está nesse número? Será que o professor está nesse número? Será que eu também faço isso? Olha, estou com problema, vou lá na internet, remédio bom para dor na perna. Pá, e vou lá na farmácia. Eu queria saber. E você chega na farmácia, parece que você foi no médico, né? Olha, eu queria saber se tem um tal remédio, não sei o que lá. O farmacêutico, às vezes, infelizmente, ele acaba te vendendo, sem prescrição médica. A outra questão está ali, ó. A automedicação. O que é a automedicação, então, prof? É o uso irracional de medicamentos. São práticas comuns entre a população brasileira. Falamos sobre isso. Culminando em problemas secundários. Opa! Agora, professor, aquela ideiazinha que você sempre joga na sua redação encaixa. Todo problema tem vários probleminhas. E a automedicação é um problema. E os outros problemas que vai vir sobre ela são até mesmo mais difíceis de ser tratados. Olha lá. Vários fatores contribuem para a indução, né, da prática. Financeiro, fator cultural e o fator social. E um outro aspecto que nós temos ali, ó, a farmácia. Ela é vista como uma loja e não como um estabelecimento de promoção à saúde. Às vezes você passa naquela farmácia e tem aquele monte de remédio. Será que há fiscalização? Será que todos aqueles remédios ali você pode tomar? Professor, se está fácil, eu posso tomar. As pessoas pensam isso. Ah, se eu tenho um remédio, está ali, não preciso de receita, então eu posso tomar. E vai resolver o meu problema. E nós temos essa questão, principalmente nesse período que nós estamos enfrentando a pandemia. Nós temos essa questão da automedicação. Olha ali, ó. Como falamos, a automedicação ela traz algo, né, em foco. A ineficiência do sistema público de saúde no país. O foco dela é isso, nós não temos essa eficiência, nosso sistema de saúde, ele não é bom. Simplesmente por isso. O outro, nós temos o aspecto cultural, já faz parte nosso, desde a sua infância. Desde a sua infância já faz parte disso aí, de tomar um remédio por conta própria. Ah, professor, pelo amor de Deus, isso é um problema. Gente, eu estou falando para resolver a sua redação. E principalmente na tecnologia, nós temos o conhecido Dr. Google. Olha, eu vou pesquisar aqui. E, como nós já falamos, né? Só estou mostrando, listando para vocês ali agora, a venda livre de medicamentos. E essa venda livre de medicamentos, ela é ainda mais problemática quando não tem a fiscalização e a influência midiática. Você vê ali que eles pegam algumas pessoas, né, alguns famosos, olha, eu tomei esse remédio, melhorei. Eu tomei esse aqui, melhorei. Será que é só assim? Então é um problema que, infelizmente, você vê uma omissão do Estado, porque não coíbe, não proíbe essas influências midiáticas. E também a questão voltada para o aspecto do desinteresse em melhorar o sistema único de saúde.
Obviamente, é um problema pessoal também. Eu, Erlen, tenho que... Pô, cara, isso não vai fazer bem para mim, mas eu só vou saber se eu tiver campanhas voltadas para isso. Mas se eu sei, mas eu não tenho amparo, cara, vai ser o caminho mais fácil. Perfeito? Olha lá, nós temos a questão de políticas públicas, né? Como eu falei com vocês no início, falta de políticas públicas efetivas para atendimento médico. Eu não tenho médico para todo mundo, eu não tenho hospital para todo mundo, eu não tenho, né, procedimentos para todo mundo. Então, por isso eu vou buscar o mais fácil. Os perigos da automedicação, né, é o grande questão. Por quê? Às vezes você está tentando resolver um problema simples de dor de cabeça e às vezes aquele problema pode ocasionar outro. Você vai tomando em doses maiores, em doses maiores, em doses maiores, e aquilo ali vai acontecendo outros problemas. Se fosse apenas, não, tomei, resolvi aquilo ali, perfeito. Mas a grande questão que nós precisamos colocar aqui são os outros problemas que vão vir junto com a automedicação. Perfeito, meu aluno? Obviamente, nós temos a questão da prática ilegal, principalmente de remédios controlados. Nós já vimos noticiários aí que mostram que tem alguns remédios que eles precisam somente com prescrição médica, os considerados tarja pretas. E mostraram recentemente em algumas reportagens que você consegue comprar em algumas farmácias. E aí? É só você ter dinheiro, qualquer pessoa que possa pagar, é só comprar. Então, com isso, nós temos ali o uso de doses inadequadas. Às vezes, né, eu fui ao médico, ele passou, ele receitou, cheguei na farmácia, olha, você precisa tomar, né, o médico mostrou 2 comprimidos, perfeito, a farmácia comprou. Eu falei, não, me dá mais uma caixa. O farmacêutico acaba vendendo. O que acontece? Já que ele falou 2, brasileiro às vezes pensa assim, ele falou 2, eu vou tomar mais 2 para melhorar logo a situação. Doses inadequadas também é um outro problema. Às vezes nós temos assim o amparo, às vezes a gente tem aquela condição de ir ao hospital, nós temos o auxílio do governo, mas aí cabe também a negligência da sociedade. É o que você pode jogar também dentro do seu texto. Olha lá, é claro, nós precisamos entender que a automedicação ela pode mascarar sintomas. Às vezes você está com um problema muito sério e precisa de um diagnóstico muito rápido, mas você toma um remédiozinho, ela não parou aquilo ali. Mas vai passando o tempo, ele resolveu naquele momento, mas não teve o diagnóstico correto para ser tratado, né, de forma adequada. E aquilo que eu falei com vocês, olha ali, a publicidade tem um grande impacto. Anúncios na televisão, nas revistas, nos jornais, até mesmo nas farmácias. Principalmente quando nós falamos da questão da estética. Não é verdade? Trabalhamos esse tema com vocês. Na questão da depressão também. Olha, toma esse calmante, toma isso. Todos esses temas que nós já trabalhamos com vocês encaixam perfeitamente nessa ideia. Como que eu posso usar uma área do conhecimento, então, professor, para esse tema? O que eu posso trabalhar como área do conhecimento? O que é melhor para mim? Olha ali, ó. Pensamos o seguinte, eu falei com você o seguinte, vamos recapitular. Eu falei que o problema é que o Estado não fornece um amparo. Eu falei também que há uma negligência da sociedade, segundo ponto. E o terceiro ponto, eu falei que as questões voltado também para a questão midiática. Mas olha ali, a Constituição Federal diz que é dever do Estado garantir a saúde. Então, professor, eu posso jogar que ele é o único e exclusivo culpado? Não, mas que boa parte ele tem uma culpa ali. Porque há uma negligência, há uma falha no sistema único e por isso que as pessoas acabam encontrando o caminho mais rápido e perigoso, que é a automedicação. Olha essa frase de Confúcio. O homem joga sua saúde fora para conseguir dinheiro. Depois usa o dinheiro para reconquistá-lo. Você pode jogar em 2 aspectos. Às vezes as pessoas não querem ir ao médico para trabalho, por conta do trabalho, por conta do seu dia a dia, por conta da economia. Então, queridos, como está ali naquela frase? Olha, o homem joga sua saúde fora para conseguir dinheiro. Né? Aí depois ele usa o próprio dinheiro para reconquistá-lo.
Tem dois aspectos que nós temos ali. Como assim, professor? Eu posso jogar, então, que as pessoas não procurem o auxílio médico, né, para usar um determinado medicamento, por questões, às vezes, da correria do dia a dia do trabalho, e depois, infelizmente, eles precisam gastar muito? Sim. Ou as pessoas não se dão conta do que você está achando que está resolvendo um problema ali imediato, mas ele pode ocasionar outros problemas? A sua argumentação, a sua estratégia, ela é única. Você que vai seguir o caminho. Mas a ideia é mais ou menos esta. O que nós temos ali também? Dados da Organização Mundial da Saúde, ouviram muito falar sobre isso, a OMS, ela revela que em todo o país mais de 50% dos medicamentos receitados são dispensáveis ou vendidos de forma inadequada. O que quer dizer isso aí, professor? Então, o OMS diz que medicamentos que devem ser vendidos apenas com receita, eu consigo comprar de forma fácil? Entendi. Então, por isso que eu tenho automedicação, então por isso que a população acaba, né, já que eu procurei no Google, isso aí resolveu, acabou. É isso. A ideia que você precisa jogar no seu texto é isso. Os dados da OMS provam isso. Perfeito, meu aluno? O que nós temos ali? Olha lá. Mais uma vez, só para a gente enfatizar, a saúde é direito de todos. Artigo 196. E dever do Estado. Em todos os aspectos. E isso também é uma questão voltada para a saúde. E quando nós falamos de saúde, lembramos daquela nossa carta, a Carta dos Direitos dos Usuários do Sistema Único de Saúde do SUS. Lembra ali, ó? Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado, adequado, organizado. Beleza. Todo cidadão tem direito ao acesso. Opa! Se a pessoa está utilizando medicamento por sua conta, né, por própria conta, então, Pelé, será que ele teve acesso? Será que ele teve acesso a isso? Será que ele teve acesso a um atendimento eficaz? Não. Então, você pode colocar que nós temos já ali defendido pela Carta dos Direitos dos Usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, mas, infelizmente, isso só está na teoria e não vem para a prática. E todo cidadão tem direito ao tratamento adequado e efetivo para o seu problema. A mesma coisa, a mesma ideia, e você pode jogar dentro do seu texto. Professor, eu preciso gravar essas duas ideias, meu amigo. Você precisa colocar o seguinte, ou você joga a Constituição Federal, coloca dentro do seu texto, fala que tem direito à saúde, ou você fala que a Carta do SUS diz algo sobre. Uma ideiazinha legal para você é o seguinte, você pode iniciar, por exemplo, a sua redação falando sobre a Constituição Federal, né, com base na negligência governamental, né, ou omissão do Estado. E você pode utilizar também essa outra parte da Carta do SUS, né, do sistema dos usuários ali, a Carta dos Direitos, você pode falar da problemática voltada para a sociedade, a negligência da sociedade, porque ali, ó, todo cidadão também é responsável para que o seu tratamento aconteça de forma adequada. E quando ele faz a utilização de medicamentos sem a prescrição médica, eu tenho um problema. Tem um problema o quê? Que ele não está seguindo aquilo que ele deveria seguir também, que é o seu dever ali, ó, a sua responsabilidade. É isso que você precisa trabalhar. E, como nós falamos com vocês, infelizmente o Estado, ele deixa, né, essas lacunas, essas brechas, mas isso aí já é um direito nosso. Ó. Todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores de saúde para que os princípios que nós falamos, vários princípios, não só são esses, não só existem esses aí, tem vários outros que a gente pode jogar dentro do texto, mas eles precisam ser cumpridos. Então, nós temos que jogar isso na nossa redação. Olha essa frase, falei com vocês logo no início. Ao persistir o sintoma, o médico deverá ser consultado. A famosa frase, né, que está ali em todas as propagandas, é uma orientação do Ministério da Saúde. Só que essa frase ela é levada em consideração mesmo? Pensa comigo. Quando você vê uma propaganda, né, midiática de um medicamento, o maior foco é na venda ou nessa frase? Obviamente na venda. Às vezes fica ali 1 minuto, 2 minutos falando sobre, né, o produto, que se torna às vezes um certo produto, e isso aí, como nós falamos, essa frase ela é passada de uma forma tão rápida, que às vezes um idoso não vai conseguir compreender, uma criança não vai conseguir compreender, nós adultos não temos. O que ele acabou de falar ali?
Só que acaba repetindo tantas vezes você grava, mas é algo que parece que a mídia ela não tem a preocupação, ela precisa passar, e ela passa de qualquer forma. Beleza? Uma outra coisa que você pode colocar é a ideia de contrato social. O que é o contrato social? Ele mostra que o Estado é obrigado, quando nós falamos dessa ideia de contrato social, o Estado ele é obrigado ao que ele precisa, a esfera pública, ela deve garantir o bem-estar individual e coletivo. Então, toda vez que você for jogar uma redação e falar assim, olha, ele precisa fazer, ele precisa garantir. Só que isso não está sendo na prática, professor. Está sendo só na teoria. Você pode jogar essa ideia de contrato social. Perfeito? Como eu posso resolver, professor? Primeira coisa, você falou vários ali, mas na minha concepção, quem precisa resolver isso aí, o principal é o farmacêutico. É isso aí, ó. O profissional farmacêutico assume um importante papel como orientador e agente sanitário. Por quê? Às vezes a pessoa vai comprar uma medicação, vai comprar um medicamento sem prescrição médica ou busca, cabe a ele orientar, ele é preparado para isso, ele está no seu lugar de fala, ele pode, olha, não, procure ajuda de saúde, não focar apenas o financeiro, o econômico, mas aquele embate que nós sempre falamos na questão da saúde, saúde e economia, nessa questão a saúde ela tem que vir primeiro. Eu não tenho que ter aquela preocupação de vender o medicamento, mas eu tenho que ter a preocupação, o farmacêutico tem que ter ética e falar, olha, você precisa procurar um médico. Mas em todos. A outra questão que vocês podem colocar é ali, ó, a questão dos órgãos governamentais, né, de saúde pública, os profissionais, os farmacêuticos, eles precisam se unir para quê? Para informar, para educar a população sobre os riscos de se automedicar, os riscos da automedicação e mostrar, assim, né, a fiscalização também. Não basta eu falar somente com o meu, olha, o usuário, a sociedade, não faça isso. Eu preciso ali, olha, além disso, eu preciso fiscalizar, porque se está comprando, é porque alguém, de forma ilegal, está vendendo. Então eu tenho que colocar esses dois embates. Professor, então eu vou colocar na minha redação o seguinte: vou falar que a parte da população, da incoerência da população, nem vou culpar o Estado, mas vou falar uma outra parte das práticas ilegais das empresas farmacêuticas. Perfeito. Esses são caminhos que você pode perseguir. Beleza, meu aluno? Tem ali também ó, a questão das empresas reguladoras, né, das agências. Elas precisam fazer o quê? Fiscalizar. Principalmente a publicidade. Porque essa publicidade, quando não de uma forma né, inadequada, ela pode estimular a pessoa a utilizar o medicamento por conta própria. E você pode jogar dentro da sua redação o seguinte: apesar da comodidade, né, apesar de ser algo muito mais tranquilo, nós precisamos educar. Eu, enquanto sociedade, eu preciso pensar nisso aí. Eu preciso entender que procurar a ajuda de um profissional, ainda que vai gastar um certo tempo, é a melhor, sempre a melhor escolha. É bem melhor, é mais eficaz, é mais coerente do que utilizar medicamentos de forma daquela que eu acho certo ou que eu pesquisei na internet. É uma estratégia que vocês podem utilizar. Lembre-se que quando nós falamos na proposta de intervenção, não é para você fechar nisso aí. É uma ideia para você descrever o seu texto. Perfeito, lindos? Então, só para a gente recapitular o que falamos nessa aula, nós falamos sobre a questão da automedicação no Brasil. Lembra todas as ideias? Então faça o seguinte, alunos. Pega esse texto, pega esses textos que falamos, vai no seu caderno, começa a fazer as anotações. Olha, isso eu vou jogar na minha redação. Não, isso aqui é informação demais. Joga alguma coisa sobre argumentos e problemas. Geralmente você vai ter três, que um vai ser a sua tese e depois você vai alimentar a sua tese com outros argumentos, né? No desenvolvimento 1 e 2, que geralmente utilizamos na redação do Enem. E, obviamente, você pode utilizar a carta do SUS tanto para fazer uma crítica diretamente ao Estado, tanto para fazer uma crítica diretamente à sociedade. E o principal ali você pode utilizar como proposta de intervenção a questão da fiscalização, a publicidade que ela é feita de forma incoerente. O que nós vamos falar na nossa próxima aula? Vamos falar sobre gravidez precoce no Brasil. Professor, também sobre
a falta de políticas públicas vão encaixar aí, a falta de uma preocupação do Estado concernente à problemática? Sim. Também vamos falar sobre a Constituição Federal de 88. É mesmo, quando nós falamos no eixo saúde, a área do conhecimento, elas podem, é como se fosse uma área do conhecimento coringa, ela vai encaixar por todas. E um termo chamado GOMIFES, que nós já apresentamos nas nossas aulas, e eu quero ver se na próxima aula vocês vão lembrar o que significa cada um desses aí. Obrigado, meu aluno, pela participação, espero ter ajudado e aguardo você até a próxima aula.